Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão, Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o Pátria Logístico, o fundo de logística aí da Pátria, né? Um dos, está sendo cogitado aí para entrar dentro do HGLG. Vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou durante esse mês. A gente vê aí o fundo de 2020, né? Fundo teoricamente novo, tem sua taxa de administração, público-alvo investidor em geral. Aqui, a gente pega nos indicadores financeiros, tem um PL de 480 milhões, né? Uma cota patrimonial em 96,58. Cota mercado fechou aí em 59,65. Deixa eu fazer assim para a gente ir fazendo anotações. Então aqui, né? Bom, antes de começar ali o comentário da gestão, vamos dar mais uma olhadinha aqui nos indicadores, né? São 4 imóveis, 6 locatários, uma ABL de 155 mil metros quadrados, vacância física de 8% e financeira de 11%, período médio dos contratos aí, 1 ano. Então agora sim, vamos para os comentários, né? Então, ele fala que é importante destacar que em junho, né, 9 dos 20 relatórios mensais, incluindo esse camarada aqui, o Pátria Logístico, foram entregues dentro da meta da primeira quinzena. Então, eu acredito que no próximo mês aí, quem sabe a Pátria já não consegue soltar todos, né? Todos os 20 aí nessa primeira quinzena. Ainda também nesse mês de julho, né? Eles atenderam uma das principais demandas que o pessoal estava pedindo aqui, que era a inclusão de planilhas com fundamentos detalhados para os principais fundos da casa, incluindo uma abertura mais clara da DRE disponibilizada no site. Então, eles também já atenderam isso, né? Já está disponível, então pode dar uma olhadinha lá. Aqui na parte de resultados, então, nesse mês aí, apresentou uma receita total de 71 centavos, um resultado de 60 centavos por cota, não teve nenhum ganho não recorrente aí nesse mês, né? Aí a distribuição foi 70 centavos, um pouco além do que ele entrega, né? Isso foi para respeitar a regulamentação de entregar pelo menos 95% do lucro. Então ele teve que entregar um pouquinho a mais, né? Aí aqui ele fala um pouquinho do primeiro semestre, o que ocorreu no primeiro semestre, né? Então ele fala que foi um cenário desafiador para o fundo, com 3 imóveis com vacância, ou previsão de vacância, né? Aí a não renovação da SEB lá no Itatiaia, que está prevista para 26, somada à vacância de 100% do imóvel Jundiaí 2 e os módulos do Ribeirão das Neves ainda disponíveis. Aí eles falam que já definiram como prioridade, né? Já acertar a alocação disso, eles já estão avançando em negociações e esperam assinar novos contratos nas próximas semanas. Então vamos ficar de olho, né? Desde mês passado ele vem falando isso e até agora nada. Então vamos ficar de olho aí. Movimentação de locatário, não teve nenhuma movimentação durante esse mês, então não mudou nada. No mês de junho, apesar de ter evoluído em todas as negociações comerciais, ainda não conseguiram realizar nenhuma assinatura de contrato. E é o que eu disse, né? Isso aqui ele vem falando desde o mês passado. Se a gente pegar o relatório do mês passado, vai ver que é a mesma história. Aí aqui ele traz mais algumas coisinhas aqui, né? Seguimos com os 3 passos importantes. Primeiro passo, o Jundiaí. Contrato em fase final com assinatura iminente da totalidade do ativo. Então vamos ver, né? Segundo, lá do Itatiaia, né? Tratativa para o distrato antecipado com a SEB e nova alocação com 2 ocupantes interessados, absorvendo totalidade da área a ser devolvida. E aí, aqui é um pouquinho mais complicado, né? Ele até fala que há desafios técnicos e estratégicos a serem superados com todas as partes envolvidas. Por quê? Porque ele tem que tirar a SEB um pouco antes de vencer o contrato e ele tem que dividir ali o galpão, né, para esses 2 locatários. Então, tem algumas coisinhas ali para serem superadas ali, né? E o 3, que é o Ribeirão das Neves, evoluímos para a fase de minuta contratual, com expectativa de assinar nas próximas semanas. Caso aconteça, zeramos a vacância do imóvel. Então, vamos ficar de olho aí, né? E aí ele fala que a concretização desses 3 pontos acima levará o fundo novamente à vacância zero. Então, isso aqui é ótimo, essa notícia. Durante o mês foram realizados reajuste em 5.600 metros quadrados do fundo e não tinha nenhuma... Quer dizer, não tem nenhuma alavancagem nesse fundo, né? O que também é ótimo. Aí aqui já na performance dele, a gente vê ele apanhando bem feio aí do CDI, né?
Então, desde o início aí tem um retorno negativo de 14%, o que dá ao ano, em média, 3,2%. Distribuição por cota entregou 70 centavos, né? Mas o normal dele aqui é 57. O dividendo anual foi para 15,9, mas por conta desse pagamento de 70, né? Mas normalmente está rondando ali os 13, 14 por aí. Resultado do fundo, então a gente vê aí, gerou os 71 centavos, teve 10 de despesa, teve que utilizar aí 10 centavos para pagar esses 70, né? E aqui a gente vê o movimento da reserva acumulada, a gente vê que é uma reserva acumulada negativa, diferente do que a gente está acostumado de ver, né? Então até assim, seria bom a gestão vir explicar um pouco mais sobre isso. Eu tinha dado uma pesquisada, se não me engano foi no último ou no penúltimo relatório que eu vi deles, e isso aqui me chamou a atenção, e foi algum movimento com fundo imobiliário. Eles fizeram venda de fundo imobiliário que tinha para comprar imóvel, foi alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem, foi um negócio meio estranho, né? Mas seria bom a gestão aparecer aí para explicar isso, né? Seguindo aqui, então no balanço patrimonial, como a gente vê que está a carteira dele, o fundo fechou aí com aproximadamente 96% dos ativos em imóveis, 1% em fundo imobiliário e 3% em caixa. A carteira de ativos, então a gente vai ver aqui como é que está, né? Distribuição geográfica, São Paulo e Minas. Alocação por classe, tudo classe A. Alocação por segmento, alocação por inquilino. Então a SEB que está saindo, ó, 33% aí. Alocação natureza dos contratos, grande parte aí atípico. Por indexador, 100% em IPCA. Mês de reajuste aí, tem bastante aí para setembro, né? Concentração das revisionais. Tem revisional em aberto aí de 2004 e tem bastante aí para o ano que vem, em 2026. Vencimento dos contratos, 61% em 2026, ano que vem. Isso aqui é muito por conta da SEB, né? Como ela tem uma parte relevante aqui no fundo, né? Acaba sendo assim, dessa forma. Histórico de vacância, então tá subindo aí vacância financeira 11%, vacância física 8%. Aqui os imóveis dele, né? Então a gente vê o Jundiaí 2 100% vago, né? E também tem aqui o Ribeirão das Neves. E esse aqui, né, o de Itatiaia, que é a SEB que está lá, 45 mil metros quadrados de galpão e 60 mil metros quadrados de pátio, que vai sair, né, mas ele já está vendo para resolver logo essa questão aí. Que é a parte de comercialização, né? Esse gráfico é bem interessante. Então, somente lá em 2026, em março de 26, que caso ele não alugue essa área, esse gráfico vai dar uma saltada aqui, vai para 35%. Mas até lá eu acredito que vai conseguir sim resolver essa questão aí, né? Liquidez e passivo. Então tem uma liquidez aí de 600 mil por dia, né? Número de cotistas. Vem aí, ó. Se a gente pegar uma janela de um ano, você vai ver que ele tá a mesma coisa. Ele começou lá em 26 mil, aí cai para 25, aí volta para quase 26, tá ali flutuando, né? Então é isso, não tem mais o que falar de Pátria Logístico. É um fundo bom, eu gosto dele, né? Tá resolvendo a questão da vacância, tem a questão aí da possível incorporação aí com o HGLG, né? Então assim, vamos ficar de olho, vou ficar de olho também se resolve mesmo essa vacância aí. Esse fundo eu fiz uma movimentação, eu comprei ele esses dias, então vou até deixar um card aqui para vocês com um vídeo falando sobre isso. E assim, mais um mês de Pátria, né? Sem muitas novidades. Então, se gostou, deixa o like, tá? Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FIDaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!